Fala galera, então continuando nossas aulas, hoje a gente vai falar sobre circuitos, geradores, receptores, resistores. Então, começando nossa aula, o que são esses circuitos, geradores, receptores, resistores? Bom, na nossa última aula a gente viu que era um circuito gerador-resistor, né? Um circuito gerador-resistor nada mais é do que um circuito que contém um gerador e um resistor externo. Basicamente isso. Um circuito gerador receptor resistor vem na mesma ideia. Então, nada mais é do que um circuito que contém um gerador elétrico, um receptor elétrico e um resistor externo. Apenas um de cada? Não, tem que ser pelo menos um de cada. Ou seja, eu posso ter circuitos, né, um circuito gerador, receptor, resistor, com 2 geradores, com 3 receptores, né, 5 resistores, mas tem que ter pelo menos um de cada para ser considerado circuito gerador, receptor e resistor. Bom, e quais são as características que a gente pode encontrar desse tipo de circuito? Vamos então falar do sentido da corrente elétrica. Porque é o seguinte, em outras aulas eu tinha comentado que quando a gente vai resolver um circuito elétrico qualquer, muitas vezes o sentido da corrente não interessa. Você pode escolher um sentido, né? E mesmo esse sentido que você escolheu não sendo o sentido verdadeiro, a conta ela apenas vai trocar o sinal, né? Então, provavelmente a sua resposta final vai vir com o sinal negativo, você apenas elimina o sinal e segue a vida. Nesse caso, não. Nesse caso, o sentido da corrente importa e já vamos mostrar por quê. Pense o seguinte, eu tenho um circuito gerador, receptor, resistor e não sei se vocês lembram, mas nas últimas aulas eu comentei que nos geradores elétricos a corrente ela sai do negativo e vai para o positivo. E no receptor elétrico ela vai do positivo para o negativo, né? Isso é uma convenção e tem que ser sempre dessa forma. Pensando nisso, se a corrente, né, pensando que esses dois aqui são geradores, né, e a corrente ela vai do negativo para o positivo, ou seja, dessa forma aqui, né, lembrando que a barrinha menor é o negativo e a barrinha maior é o positivo, e no receptor, que é esse cara aqui, vai do positivo para o negativo, né, então o sentido da corrente nesse circuito só pode ser o sentido anti-horário, dado, né, essas condições, né, das correntes nos geradores e receptores. Caso você viu um circuito assim e não escolheu esse sentido, vamos ver o que aconteceria. Por exemplo, aqui. Vamos só tirar a câmera aqui. Né? Caso você tivesse escolhido o outro sentido, o que aconteceria, né? Então, como nós vimos, o sentido nesse circuito, ele é o sentido anti-horário, mas vamos dizer que você escolheu o sentido horário para trabalhar com esse circuito. Como sentido horário, a corrente passaria aqui no receptor dessa maneira e no gerador dessa maneira aqui. Ou seja, no receptor você está dizendo que ela vai do negativo para o positivo e no gerador você está dizendo que ela vai do positivo para o negativo, o que não é verdade, né? Então, na verdade, a corrente no gerador e no receptor é o contrário disso, né? Então, por isso que o sentido da corrente, ele importa, né? Então, nesse caso aqui, o sentido, ele é o anti-horário. Vamos então agora falar sobre a lei de Ohm-Pouillet generalizada. O que é a lei de Ohm-Pouillet generalizada? Pense o seguinte, imagine um circuito gerador-receptor, né? E nesse circuito gerador-receptor-resistor vai circular uma corrente I, né? E a lei de Ohm-Pouillet generalizada diz para a gente que o valor dessa corrente depende da força eletromotriz E do gerador menos a força contra-eletromotriz E' do receptor, divididos por R, que é o valor do resistor, mais R', que é o valor da resistência interna do gerador, mais R'', que é o valor da resistência interna do receptor. Só peço para vocês ignorarem esses I's aqui, né? Eles acabaram entrando no circuito, mas não era para estar assim. Bom, o que importa é o seguinte, né? Que a corrente elétrica em um circuito gerador-receptor, né? Ele é dessa forma. Lembrando, de novo, né? Essa fórmula aqui
ela só funciona para circuitos simples, ou seja, que só tem uma única malha. Ou seja, né, só é um retângulo, né? Então, por exemplo, eu não tenho mais uma segunda malha aqui, né? Quando a gente tem mais de uma malha, a gente vai ter que utilizar outros métodos, né? Como, por exemplo, as leis de Kirchhoff. Mas nesse caso aqui, que só tem uma única malha, a gente pode utilizar a lei de Ohm. Bom, mas como eu disse para vocês, um circuito gerador, receptor, resistor, ele tem que ter pelo menos um elemento de cada, né? Que é esse caso aqui, ele tem um elemento de cada, né? Um gerador, um receptor e um resistor. Mas pode haver situações que eu tenho 2 geradores, 3 receptores, 10 resistores, enfim, né? Vários elementos de cada um. Quando a gente tem essa situação aqui, essa fórmula aqui ela já não é tão legal, né? Então, quando a gente tem a situação de ter vários elementos, a gente pode generalizar ainda mais essa forma, dessa maneira aqui. A corrente elétrica em qualquer circuito gerador, receptor, resistor, ela é o somatório das forças eletromotrizes menos o somatório das forças contra-eletromotrizes, divididos pelo somatório dos resistores mais o somatório dos resistores internos dos geradores mais o somatório dos resistores internos dos receptores, né? Ou seja, o que quer dizer isso, né? Se eu tenho 2 geradores, por exemplo, em um circuito qualquer, né, em um circuito gerador, receptor, resistor, eu tenho 2 geradores, por exemplo, eu vou somar os valores desses 2 Es. Se nesse mesmo circuito eu tenho 4 receptores, eu vou somar os 4 valores de E'. Se nesse mesmo circuito eu tenho 3 resistores, eu vou somar os 3 resistores e assim por diante. Então, essa é a lei de Ohm-Pouillet generalizada para circuitos, geradores, receptores e resistores. Lembrando que essa lei só funciona para circuitos simples, ou seja, circuitos de uma malha. Bom, continuando então a nossa aula aqui, né? Agora vem uma pergunta interessante, né? Como identificar geradores e receptores? Porque é o seguinte, olhem, por exemplo, para esse circuito aqui, né? Ele tem um gerador, tem um receptor e tem um resistor. Mas, olhando para as duas fontes aqui, né? Qual é o gerador e qual é o receptor? Né? Só com os valores assim não dá para saber, né? Você não tem nenhuma indicação aqui, né? Ah, qual que é o E', qual que é o E normal. Como que a gente vai saber? A gente sempre vai olhar para os valores. Por quê? A soma em um circuito gerador, resistor, receptor, a soma dos valores dos geradores sempre tem que ser maior que a soma dos valores dos receptores. Por que disso? Bom, se vocês olharem, por exemplo, a lei de Ohm-Pouillet, se os receptores forem maiores que os geradores, vai dar negativo. E a gente não quer que dê negativo. Por isso, então, que a soma dos geradores, né, dos valores de tensão dos geradores, tem que sempre ser maior que os receptores. Dado essa informação, a gente pode, então, identificar nesse circuito qual que é o gerador e qual que é o receptor. Como 100 volts é maior que 60 volts, então este cara aqui é o nosso gerador. Como ele é o nosso gerador, a gente sabe que a corrente ela vai do menos para o mais. Então, o sentido da corrente só pode ser o sentido horário. E se caso a gente quisesse achar o valor de corrente, poderíamos calcular. Então, a lei de Ohm-Pouillet diz que o somatório dos E's menos o somatório dos E' dividido pelo somatório dos resistores, mais o somatório dos R'zinhos, mais o somatório dos R', é assim que a gente calcula a corrente, né? Então, como ficaria? Como temos um só gerador, então aqui vai ser 100. Aqui temos um só receptor, então vai ser 60. Temos um só resistor, vai ser 5, mais Rzinho, que vai ser 2, né? E o nosso Rzinho que vai ser 1. Fazendo essa conta, você vai chegar em 40. 40 divididos por 5 mais 2, 7 mais 1, 8. Então, 5 amperes é o valor da corrente nesse circuito. Então, só para terminar, né, sempre num circuito, né, para identificar qual que é o gerador e qual é o receptor, a soma dos valores dos geradores tem que ser maior que a soma dos valores dos receptores, né? Quando, no caso, a soma das fontes de tensão. Bom, vamos fazer outro exemplo para isso ficar mais claro, né? Exemplo 1.
Dado a figura abaixo, podemos afirmar que a corrente elétrica vale. Ele quer saber qual que é o valor da corrente, né? E qual que é o sentido dela. Então, vamos ver. Como eu acabei de dizer, né? A gente tem que... o valor da soma das tensões nos geradores tem que ser maior que a tensão dos receptores. Qual que é o maior valor aqui? 60, né? Se a pessoa simplesmente dizer, não, o maior valor é 60, então é esse aqui. Né? Como se ela está afirmando que esse de 60 é o gerador, então ela está dizendo assim que a corrente ela sai do negativo para o positivo, né? Essa é a nossa primeira então hipótese, né? Que essa tensão de 60, né, é o nosso gerador porque ele tem um valor maior. É a nossa primeira hipótese. Como ele é como a gente está dizendo que ele é o gerador, então a corrente elétrica só pode ser nesse sentido aqui. Show! Aí beleza, então ela vai vir para cá, vai vir para cá, e aqui vai ser o nosso receptor, né? Porque ele está sendo do mais para o menos. Vai vir para cá, vai vir para cá, e aqui também vai ser nosso receptor, porque vai vir do mais para o menos. Só que perceba o seguinte, né? Um gerador é um dispositivo que, né, ele dá energia, né? Ele entrega energia para os receptores. Os receptores eles pegam a energia dos geradores. Se eu estou dizendo que eu tenho um gerador que entrega 60 volts, e eu estou dizendo também que os outros dois são receptores, e se você somar os receptores, né, 50 mais 20 dá 70, né, como que eu vou ter um gerador de 60 volts que consegue entregar 20 volts para um mais 50 volts para o outro, né? Não tem como, né? Porque 20 mais 50 é 70. 70 é maior que 60, né? Então não tem como esse gerador ele conseguir entregar 60 volts para os outros circuitos. Então essa não é esse elemento aqui não é o nosso gerador. Vamos ver então outro caso aqui, né? Quem que pode ser então? Bom, como eu falei, então a soma dos geradores e tem que ser maior que os receptores, né? Olhando aqui, se a gente somar 50 mais 20, 70, que é maior que o 60, né? Então vamos imaginar que a corrente, esse aqui é um gerador. Se a corrente elétrica estiver vindo para cá, porque ela é do menos para o mais, ela vai passar para cá, beleza, vai passar para cá, menos por mais, ou seja, isso aqui também é um gerador, e ela vai vir para cá, mais para o menos. Ou seja, eu estou falando que nessa nossa hipótese, os 60 volts é um receptor. Nessa hipótese aqui, 50 mais 20 é 70. Né? 70 é maior que 60. Então, sim, na nossa hipótese aqui, esses dois elementos aqui são geradores porque a soma das tensões deles é maior que a tensão do receptor. Bom, se esses são geradores e a corrente elétrica tem que ser nesse sentido aqui que eu desenhei, então a corrente elétrica no sentido anti-horário. O que a gente já pode descartar essa opção aqui, a letra B e a letra D. Sobrou a letra A, C e E. Vamos então calcular a corrente. I é igual a somatório de E menos o somatório de E' divididos por somatório de R mais somatório de R'zinho mais somatório de R'. Vamos ver o que a gente consegue encontrar aqui, então. Somatório de E, ou seja, é 50 mais 20 menos E' 60. 60. Divididos por, temos um único R, né, 4 ohms, mais R'zinho, temos 1 mais 3, então 1 mais 3, mais R', que é 2. Se a gente fizer essas contas aqui, 50 mais 20, 70, menos 60, 10. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10. Então, nossa corrente é o ampere. E como a nossa corrente está no sentido anti-horário, como a gente conseguiu confirmar aqui, né? Então, a resposta correta é a letra A. Então, só para resumir, né, o que a gente fez aqui, a gente teve esse circuito, a gente viu esse circuito e a gente queria saber a corrente dele e o sentido. Só que a gente precisava descobrir quais eram os geradores e quais eram os receptores. Para saber quais são geradores e quais são receptores, a soma das fontes dos geradores tem que dar maior que a soma das fontes dos receptores. Se a gente considerar apenas os 60 volts como gerador, não vai dar certo, dado o sentido da corrente. Né? E dado também
que 60 é menor que 70, né? 60 é menor que 70, né? Um gerador, um receptor não pode ganhar energia a mais do que o gerador entrega, né? Então, os 60 volts não é gerador. Agora, se a gente considerar esses dois como geradores, né? Aí sim vai dar certo, porque 70 é maior que 60, ou seja, os geradores eles estão entregando 60 e o receptor está apenas utilizando 60. Super válido. Então, como esses dois são geradores, a corrente elétrica tem que ser nesse sentido anti-horário, né, dado que vai do menos para o mais, e a gente só utiliza então a lei de Ampère para achar a corrente elétrica. Então, era isso a aula de hoje. Espero que tenham entendido. Aqui estão as referências das figuras e até a próxima.